Uma proposta em análise na Câmara permite a delegados concederem medida protetiva em caso de violência doméstica, mesmo se houver juiz no município. Ou seja, o delegado pode determinar o afastamento imediato do agressor e o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O relator foi o deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas. E a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado. Deputado, o projeto altera a Lei Maria da Penha, que é a lei que define, que tipifica os crimes, de violência doméstica, violência contra a mulher. O que muda exatamente caso essa proposta seja transformada em lei? A principal alteração que esse PL 2560 de 2020 traz é a possibilidade de o delegado de polícia determinar essas medidas protetivas de urgência à mulher que esteja numa situação de violência doméstica, mesmo quando haja juiz naquela comarca. Isso vai facilitar, vai tirar a burocracia que existia antes, quando as mulheres procuravam esse atendimento e muitas vezes o juiz, assoberbado de tantas tarefas, não conseguia apreciar aquele caso. Agora, mesmo quando aquela comarca possua um juiz, o delegado de polícia vai poder determinar essas medidas protetivas de urgência. Ou seja, deputado, é um reforço para a proteção das mulheres que estão ali no risco ali da violência doméstica, né? Sem dúvida nenhuma, a mulher que já sofre muitas vezes essa agressão e procura uma ajuda numa delegacia de polícia, que é o principal ponto em que ela se sente acolhida para repassar essa agressão que ela sofreu, e ela teria que esperar que o juiz se manifestasse, o que trazia demora para essa apreciação. Agora, o delegado de polícia vai conseguir apreciar esse pedido de medida protetiva e pode decretar prontamente. Além dessa alteração, houve também a possibilidade de um policial, na ausência do delegado de polícia, também poder apreciar e decretar essas medidas protetivas de urgência. Foram mudanças, inclusive, que o senhor apresentou ao texto, ao texto principal do projeto 2560 de 2020. São essas mudanças, que o senhor... Exatamente, eu percebi quando delegado de polícia que as mulheres, quando procuravam ajuda, procuravam apoio, procuravam que medidas fossem decretadas, elas tinham essa dificuldade. Portanto, a partir dessa experiência prática, nós apresentamos esse substitutivo, permitindo que o delegado de polícia pudesse prontamente decretar essas medidas protetivas e, na ausência do delegado, o policial também possa decretar essas medidas protetivas. Agora, após a decretação dessas medidas, o juiz ele vai apreciar essas medidas no prazo de 24 horas, até para dar a força judicial para apreciar se aquelas medidas estão em conformidade com a legislação. Ou seja, tem esse prazo então de 24 horas que o juiz precisa se manifestar então sobre a decisão do delegado ou do policial, caso seja ele que tenha dado então essa decisão, essa medida protetiva, né? Tem esse prazo. Exatamente, tem esse prazo de 24 horas para que o juiz possa analisar essas medidas decretadas. Uma outra alteração que essa legislação trouxe foi a obrigatoriedade de capacitação dos agentes de segurança pública para que eles possam ter um treinamento adequado, para que possam abordar de maneira adequada, de maneira humana, de maneira a tratar com dignidade aquelas mulheres que estão procurando ajuda. A gente sabe que as mulheres muitas vezes sofrem abusos, sofrem violência e muitas vezes chegam na delegacia de polícia e não se sentem acolhidas, não sentem que receberam um atendimento adequado. Portanto, essa lei também traz a obrigatoriedade desses agentes de segurança terem uma capacitação para que possam abordar com a dignidade que elas merecem. Deputado, a gente tem aqui alguns números. Por exemplo, em 2023 foram mais de 800 mil casos de violência contra a mulher no Brasil registrados. São números, aliás, processos, sobre crime contra a mulher, entre violência doméstica, estupros, feminicídios, e são dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. De janeiro a maio deste ano, a gente tem mais de 380 mil processos, o que dá uma média aí de 2.500 processos por dia. Diante de uma realidade como essa, como é que você avalia a importância da aprovação de um projeto que
tenta agilizar, no caso, né, a proteção para as mulheres em caso de violência? A gente percebe por esses números dois fatores. Primeiro, o alto índice de casos praticados com violência contra a mulher. Mas a gente percebe também que as mulheres estão procurando a polícia, estão procurando a justiça para que ações efetivas sejam adotadas nesses casos. A gente percebe que as mulheres estão cada vez mais esclarecidas dos seus direitos e estão procurando a justiça para que esses abusos sejam cessados, para que o agressor seja afastado e mantenha uma distância segura em relação a essa vítima. Então, a gente percebe que as mulheres estão cada vez mais cientes dos seus direitos. E a importância também, né, deputado, desses profissionais que atendem as mulheres estarem realmente, de fato, capacitados, né, para lidar com uma situação como violência doméstica. Sem dúvida, com essa capacitação, a gente vai evitar que a mulher sofra uma nova agressão, dessa vez psicológica, às vezes numa delegacia, no ambiente policial, em que esses profissionais eventualmente não estejam preparados para receber essa vítima de violência. Com essa capacitação, a gente espera que as mulheres possam ter um atendimento digno, um atendimento humanizado, para que elas possam se sentir seguras ao serem atendidas numa delegacia de polícia. A proposta ela não precisa passar pelo plenário, já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, agora só depende da análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e segue para o Senado. O senhor está confiante e espera que realmente a proposta seja transformada em lei o quanto antes? Olha, eu estou muito confiante porque há um movimento muito grande no Brasil para que haja um combate efetivo à violência doméstica, à violência contra a mulher. Então a gente espera que esse projeto seja aprovado de maneira muito célere, tanto na CCJ quanto pela apreciação do Senado da República. Então a gente espera que esse projeto seja aprovado o mais breve possível. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações, falando um pouquinho sobre essa proposta, que é o projeto de lei 2560 de 2020, essa proposta que permite, então, né, permite que os delegados possam conceder medidas protetivas em caso de violência doméstica. A gente agradece a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado. Nós conversamos com o deputado, delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas. A gente fica por aqui e até a próxima.